Fala, rapaziada botafoguense, espero que esteja tudo bem com vocês. Mesmo a maioria dos botafoguenses hoje estando meio com dor de cabeça, infelizmente com um time de forma medíocre, como vem jogando. Vou falar sobre isso e sobre mais algumas coisas, vou tentar ser breve, vou tentar fazer esse vídeo sem edição. Primeiro queria agradecer a vocês pelo feedback que vocês têm dado, pelos inscritos, pelos likes. É importante, porque assim, dá trabalho a gente fazer os vídeos, editar, é trabalhoso, a gente tem novas ideias, a gente está querendo vir com coisas novas aí no canal, coisas bacanas que vocês vão gostar, mas a gente precisa continuar crescendo, porque é investimento, é tempo, então a gente precisa do apoio de vocês para a gente continuar falando de Botafogo, trazendo informação, trazendo tirinhas de comédia, entendeu? Falar de Botafogo e dar voz ao torcedor botafoguense. Na medida do possível, eu sempre tento falar com vocês, responder as mensagens de vocês. Lógico, quando a mensagem é construtiva ou quando é uma crítica construtiva, quando é um apoio, a gente sempre conversa, não tem problema nenhum criticar. O problema todo, gente, do Botafogo ontem, que tem me chamado a atenção, é a falta de competitividade do nosso time. As poucas vezes que a gente enfrentou um time de primeira divisão, que ele estava com seu elenco principal, e o Flamengo ontem nem estava com todos os jogadores, a gente tomou uma sacolada. A gente está sendo um time que não é competitivo. A gente perdeu de 3-0 para o Fluminense, a gente perdeu de 3-0 para o Flamengo, contra o Vasco eles jogaram com o time sub-23, então nem vamos contar. E essas duas vezes que a gente jogou contra times de primeira divisão, a gente tomou sacolada. A gente tomou uma sacolada. E no final das contas, se tivesse mais 10 minutos, a impressão que dava é que a gente ia tomar mais gol. Então isso preocupa, porque a gente vai para um campeonato brasileiro que é muito difícil. E entrar mais um ano para brigar para não cair, a torcida do Botafogo não aguenta mais. Então, dirigentes, é óbvio, todos já identificaram, nós não temos nem lateral direito, nem lateral esquerdo, precisamos de um cara para proteger a zaga ali na frente, é óbvio, isso é claro. E senhor Autuori, por favor, não cometa o mesmo erro do nosso antigo treinador. Junta essas linhas. É incrível como joga separado. Se o time é ruim, tem que jogar com as linhas juntas. E se você não consegue sair jogando, joga com as linhas juntas baixas, igual a gente jogava com 2017. Pelo menos a gente não ficava tomando sacolada, a gente conseguia enfrentar os caras se o time for ruim. E o nosso time, tecnicamente, dá até para fazer mais do que fizemos em 2017. Mas a gente tem alguns problemas e joga espaçado. Então, por favor, junte essas linhas para a gente não ficar tomando goleada todo jogo. É incrível. É incrível. A gente paga 150 mil para um lateral que não joga nada. Você vai num Bangu, num Boa Vista, os caras ganham, sei lá, 10 mil reais e joga mais do que o nosso lateral. Pô, então vai lá e contrato de 20, contrato de 10. Vai jogar mais, é impossível jogar menos do que esses caras, os caras não marcam. Mas enfim, eu não quero entrar muito no jogo de ontem não, porque canais que vão comentar sobre jogos, vão falar sobre Botafogo, tem de muito, mas o que eu quero, tem um assunto especial que eu quero focar, e é relacionado também a Botafogo e a Flamengo. Os clubes se reuniram com a CBF para decidir sobre venda de mando de campo. A maioria dos clubes decidiram não vender o mando de campo, ser proibido para não causar um desnível técnico. Porque o Flamengo está numa grande temporada, o Flamengo está com o time encaixado, a torcida vai, então os empresários vão querer pegar esses jogos de times menores e vão querer vender o mando de campo, comprar o mando de campo, no caso o empresário, para jogar para outros estados, o que vai ter a maioria da torcida do Flamengo e vai fazer com que o Flamengo jogue em casa a maioria das vezes, como aconteceu no Campeonato Carioca. O Flamengo só jogou no Maracanã, o Flamengo não jogou fora, todos os outros jogaram, o Flamengo não jogou. Porque todos os times vendem. Então, para não ter esse problema no Campeonato Brasileiro, os clubes decidiram o quê? Não vamos vender o mando de campo. O Botafogo, erradamente, pensando no dinheiro, voltou ao contrário. Mas, enfim, a vontade dos clubes foi feita. Não vamos vender o mando de campo.
Aí me vem o governador do Distrito Federal, Ibanez, um negócio assim o nome dele. Vem o governador do Distrito Federal, me pega o avião lá de Goiás, lá do Distrito Federal, vem para o Rio de Janeiro, conversa com a CBF, porque vai ter um problema no turismo do Distrito Federal. De certa forma a gente até entende a posição dele. Por curiosidade, eu fui lá ver qual era o clube desse governador do Distrito Federal. Por coincidência, até parte da delegação do Flamengo esse cara já fez. Bem, ele lutar pelos direitos dele, pelo direito do Distrito Federal, ele querer que possa vender os mandos de campo, é um direito dele. Por mais que ele seja flamenguista, esteja talvez agindo também pelo coração, é um direito dele. Agora o problema todo é a dona CBF aceitar os argumentos dele e ir contra a vontade dos clubes. A CBF simplesmente fez com que aquela votação não existisse e voltou atrás por causa do governador do Distrito Federal. Que argumentos esse cara tem, tão grande assim, ao ponto de fazer o maior produto do campeonato, que são os clubes, não terem voz? Ou seja, a vontade do governador do Distrito Federal é maior do que a vontade dos clubes que fazem o campeonato. Entendeu? É por isso, gente, que a gente vê, às vezes, algumas coisas estranhas no futebol. A politicagem, às vezes, estraga o futebol. E sabe o que vai acontecer? Um monte de empresário vai pegar esse time pequeno, vai pegar o Bragantino e vai botar ele para jogar lá em Manaus contra o Flamengo, onde vai ser a maioria da torcida do Flamengo. E é lógico que o Flamengo vai ser beneficiado. E daqui a pouco o Flamengo já tem um time bom, vai ver o time pouco depois do primeiro turno sendo campeão. Entende como funciona isso? Então é revoltante como acontece algumas politicagens, algumas coisas. A CBF, no mínimo, tinha que chamar os clubes de novo para conversar. Falar, olha só, a gente viu um novo ponto de vista e a gente precisa rever isso. É por isso que está existindo nos bastidores a vontade de alguns clubes de fazer uma liga independente. O Botafogo está nisso, o Corinthians está nisso também. Essa vontade de tirar o poder da CBF. Porque, infelizmente, a CBF vem tomando algumas decisões ao longo do tempo que só prejudicam. E a CBF hoje está rica e os clubes endividados. A divisão do dinheiro poderia ser maior, os clubes poderiam ganhar mais. Então eu sou super a favor de uma liga independente, tirar o poder da CBF. Porque infelizmente essas politicagens acabam estragando cada vez mais o nosso futebol. Então galera, só queria dar um recado para vocês do que está acontecendo nos bastidores, como acontece isso, para vocês entenderem por que algumas coisas acontecem. Porque às vezes o Flamengo é beneficiado em algumas coisas e o pessoal fica achando, é chororô da torcida do Botafogo. Não é chororô não, até porque o Flamengo venceu ontem, porque o Flamengo tem um time melhor. E venceu bem. Por mais que a gente, estava impedido, não estava impedido, a gente ia perder do mesmo jeito. O nosso time jogou mal, o nosso time é ruim, tem sérios problemas. E se a gente jogar hoje com o time que a gente tem, do jeito que a gente está jogando, se a gente jogar 10 vezes com o Flamengo, a gente vai perder 8. Porque o nosso time é fraco, nós precisamos contratar, o Autuori precisa diminuir essas linhas, fazer as linhas mais compactadas para a gente ser competitivo, coisa que hoje a gente não está sendo. Valeu, galera? Então foi só um vídeo aí para poder deixar vocês alertas em algumas coisas, falar um pouco sobre o jogo de ontem. Um abraço, continue assistindo os vídeos aí. Bom final de semana para todo mundo.